trazendo um pouco essa realidade da crise aqui para fora, para a gente repercutir com o pessoal, a gente pode realmente tirar mais proveito da crise do que sofrimentos e temores dentro do ambiente corporativo, a seu ver? Eu tenho a impressão que, se eu passasse o microfone para todas as pessoas que estão aqui nesse auditório e perguntasse para cada pessoa: você enfrentou crises pessoais na vida? Acho que todo mundo enfrentou crises pessoais. Todos nós passamos por desilusões amorosas, né? Crises financeiras, dúvidas existenciais se aquilo que você estava fazendo era exatamente o que você queria fazer. E todos nós passamos por crise. Crise até de saúde, né? Se fica doente. Enfim, eu me lembro claramente das crises que eu tive na vida e me lembro também que quando eu estava no meio da crise, eu estava de mal com o mundo, né? Estava assim, amaldiçoando os deuses. Hoje, olhando para trás, fazendo um retrospecto das minhas crises, eu me lembro, sinceramente, não é proselitismo nenhum, eu me lembro das crises que eu tive na vida com uma certa gratidão. Porque eu invariavelmente saí da crise melhor do que era quando nela entrei, né? Então, acho que essa é uma visão que nós temos que trazer para o mundo corporativo também. Porque a empresa é um conjunto de pessoas, né? Certamente. Gente, isso aqui serve para nos fortalecer. Nós vamos nos transformar em pessoas melhores, em uma empresa melhor. Agora, depende um pouco muito de onde você coloca o seu ângulo de visão, né? Se você fica olhando o presente, talvez você se desespere. Agora, se você olhar o futuro, especialmente colocando no futuro aquela ideia do futuro que você deseja, né? Porque é interessante que um estudo mostra que há 3 tipos de relações com o futuro. Existem pessoas que ignoram totalmente o futuro, vivem o presente, né? Não estabelecem relações de causalidade. Muita gente assim, especialmente os mais jovens. O futuro não existe ainda, eu vou curtir o presente, curtir o momento. O passado não existe mais, o futuro não existe ainda, tem que me concentrar no presente. Tanto é que o presente chama-se presente, porque é um presente de Deus, não sei o quê. Bom, tá bom. É uma forma de ver, só que temos que tomar cuidado, porque o futuro vai virar presente, e quando ele virar presente, ele será tão melhor ou tão pior, a depender daquilo que você fez no presente atual. Não podemos esquecer a relação de causalidade. A outra conexão que se estabelece com o futuro de algumas pessoas é tentar imaginar como é que o futuro vai ser, que é o caso dos cenaristas. Os economistas ficam sempre nos dizendo como é que vai ser o crescimento do país, como é que vai ser a taxa de inflação, como é que vai ser o preço do dólar, a recessão, quando é que vai terminar. Qualquer cenarista é capaz de nos dizer como é que vai ser, né? Mas isso equivale a você tentar discutir ou descobrir como é que é o fim do filme. Você não participou da direção do filme. Você não foi o roteirista do filme. Você tenta imaginar como é que vai ser o roteiro que está sendo criado por outros, né? E a terceira maneira de você se relacionar com o futuro é você puxar para si a responsabilidade da construção desse futuro. Eu sei que, evidentemente, você não pode construir o futuro do país ou o futuro dos outros, mas você pode, sim, construir o seu próprio futuro diante deste cenário em que nós estamos, né? E aí a gente fala de alguns líderes que são muito emblemáticos com relação a isso. O principal deles é um psicólogo austríaco que ficou preso em Auschwitz a Segunda Guerra inteira. O nome dele era Viktor Frankl, muito conhecido, Viktor Frankl. E ele sobreviveu àquela dificuldade, àquela crise imensa que ele estava ali inserido, porque ele vivia permanentemente imaginando o futuro. Dizia: a guerra não vai durar para sempre, vai terminar, nós vamos ter que reconstruir a Europa tem que ser melhor do que era antes da guerra, eu quero retomar a minha carreira, eu quero reencontrar a minha mulher, que foi a única coisa que ele não conseguiu, porque ela morreu em outro campo de concentração. E assim, quando tinha alguém mal perto dele, alguém desesperado, deprimido, que fatalmente ia morrer, ele olhava para o colega de infortúnio dele e dizia: sabe qual é o teu problema, meu caro? É que você deixou de ter sonhos, você deixou de ter planos para o futuro. E não, incomumente, o amigo olhava para ele e dizia assim: Vitor, eu não sei se você percebeu, nós estamos num campo de concentração. Eu não sei se vou estar vivo amanhã e você quer que eu tenha sonhos para o futuro. Ele dizia: quero, sabe por quê? Porque essa é a única garantia para você estar vivo amanhã. Quando você tem essa conexão positiva com o futuro, você se mantém na luta.
o cérebro funciona diferente. Ele se mantém ativo e mantém a saúde do corpo. Se não mantiver a saúde do corpo, pode ser que você morra antes de realizar o sonho. Então, é realmente uma função muito importante da liderança, né? Estamos em dificuldade, sim, estamos em crise, isso não vai durar para sempre e o que vai ser depois vai depender de nós. E uma coisa interessante, só para terminar essa parte, é que a empresa que não esmorece na crise, quando a crise passa, porque ela passa, Claro. crise por definição tem começo, meio e fim, esta empresa está em situação de vantagem diante da outra que esmoreceu. Entendeu? Se demitiu pessoas, por exemplo, a crise passa, você não tem pessoas para retomar aquele bom momento do crescimento do país. Então, acho que estabelecer essas conexões é importante para cada um de nós e para as empresas. Ele está trazendo várias formas da gente ativar as nossas sinapses, né? E agora eu queria muito passar os microfones para vocês aproveitarem a oportunidade aqui e fazer perguntas. Olha, já tem uma pessoa aqui, por favor, o microfone, se apresente para o Eugênio, diga a empresa da qual você faz parte e faça a sua pergunta. Boa tarde, professor. Okay. Meu nome é Roberto Carlos, obviamente num canto. Eu sou consultor e sou professor da Croton. Na verdade, eu queria a sua ajuda, porque o palestrante que esteve aqui antes do senhor colocou uma mosquinha de dúvida na nossa cabeça, quando ele nos diz que, em vez de falar em visão e missão, estamos falando mais de propósito. Mas no exemplo que o senhor acaba de dar sobre o Viktor Frankl, onde ele mantinha e a visão está aqui e a missão está aqui em sobreviver ao dia a dia, será que essa coisa de propósito pode ser realmente um bom caminho para a gente pensar na crise? É que o Dorival nos explicou também que o propósito seria a junção da missão com os valores que você vai não abrir mão deles para atingir aquela missão. Então, acho que sim, eu acho que uma terminologia nova, né, que as empresas estão usando hoje, que é o propósito. O propósito seria uma coisa maior, porque diz o seguinte, afinal de contas, para que nós existimos? Né, qual é a nossa finalidade? O que justifica a nossa existência? O que justifica nós continuarmos na luta? Né? Isso seria o propósito. Né? A missão acaba sendo muitas vezes confundida com plano de metas. Eu tenho uma missão que é aumentar, a nossa missão aqui é aumentar 10% do faturamento esse ano. Então, para que a missão não seja confundida com meta, hoje fala-se no propósito, que é um pouco maior, que é um pouco mais abrangente. Acho que a questão do propósito embute a missão, né? Mas traz também outras coisas que são principalmente os valores, né? Que nós não abrimos mão deles e que fazem com que a gente seja o que a gente é. Então, eu não vejo que haja incongruência nessa proposta do Dorival Donadão. Acho que uma nova terminologia, revista, um pouco mais abrangente. Gosto muito da Croton. Ótimo. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Lá atrás, por favor, vamos fazer chegar o microfone a ele. Eu peço que você se apresente e fale. Aqui, de camisa azul. Isso, acho que melhor é por aqui mesmo. Tá ótimo. Muito bom. Eu peço que vocês realmente participem com as perguntas, porque enriquece. Muito obrigado, professor. Muito boa tarde. É um prazer conhecê-lo. Eu gostaria de saber o seguinte, a gente está falando muito do papel do líder e essa tônica, na própria terminologia, liderança e o líder, vem à tona de uma forma não somente na mas em todo o momento. Eu gostaria de saber, qual é a sua percepção a respeito de personagens que são antagônicos, o líder e o chefe? Se enxerga o futuro desses dois personagens no momento das empresas atuais? Obrigado. Essa é uma pergunta clássica quando o tema é liderança, né? Qual é a diferença entre o chefe e o líder, né? Eu preferia colocar de uma forma um pouquinho diferente e dizer para você que uma grande confusão que se faz com frequência, mais do que se possa imaginar, é confundir liderança com o cargo de liderança. Né? O cargo de liderança é uma relação institucional e o que se deseja, evidentemente, é que alguém que ocupa um cargo de liderança seja um líder. Coisa que nem sempre acontece. Quer dizer, nós temos no país
cargos de liderança importantíssimos que são ocupados por pessoas que não são reconhecidas como líderes. Quando isso acontece, nós estamos sim diante de um problema, pelo simples fato de que as pessoas precisam de líderes. É só estudar a história da humanidade, você vai ver assim que nós sempre precisamos, as pessoas, até os líderes precisam de líderes, dependendo do momento. O grande líder, às vezes, precisa ser liderado em uma determinada situação. Então, nós precisamos de líderes. E nós vivemos, sim, um momento de uma certa carência de lideranças no mundo. Nós não temos grandes líderes. Talvez haja no mundo hoje um nome que salta aos olhos assim e é citado como nome quase unânime quando o tema é liderança. Infelizmente, quis o destino que ele fosse argentino. Estou falando de quem? Do Papa Francisco. E você nota que o Papa Francisco é um jeito que tem propósito. Né? Ele chegou e falou, não, nós temos que... Ou a igreja está em crise, perdendo fiéis, né? Perdendo clientes, se você quiser, está encolhendo para praticamente todos os lugares do mundo, e isso se deve à maneira como a igreja se relaciona com os seus fiéis. Nós temos que mudar essa relação. Então ele veio e provocou uma verdadeira revolução na relação da igreja, inclusive com os dogmas. Dogma, né? Que o dogma é uma coisa que sustenta a igreja, mas ele nos trouxe que até na igreja os dogmas precisam ser revistos. Aquilo que você... Dogma é uma coisa que você acredita sem questionar. Né? Então, acho que isso é o que nós temos que lembrar. Agora, como é que a gente identifica alguém como um grande líder? Bom, existe uma série de atributos aí que podem ser facilmente identificados, facilmente. Depois que foram listados, facilmente identificados. E eu diria para você que a liderança é ancorada num tripé. O primeiro pé desse tripé são as competências para liderar. E eu insisto nisso porque as competências são específicas. Para cada trabalho, há competências específicas. Né? E o que a gente vê na empresa é que alguém é muito competente para fazer determinada coisa e, por causa disso, é colocado num cargo de liderança. Então, o engenheiro é um excelente engenheiro, muito competente como engenheiro, põe ele para dirigir, para liderar um projeto, aí a construção de uma grande usina. Tá bom, só que na hora que ele vai liderar um grupo de trabalho, ele precisa de competências que não são as competências de engenharia, que são outras competências. E ele não tem. Não que não possa aprender, que não possa desenvolver. Por isso a importância do investimento das empresas em desenvolvimento de líderes, que é desenvolver competências que são diferentes das competências técnicas. Né? E aí nós encontramos aquelas competências mais voltadas ao negócio, que são as chamadas competências hard, e as competências mais voltadas às pessoas, que são as competências soft. Dá para aprender. A questão é que existem mais dois pontos aqui nesse tripé. O segundo ponto é o caráter do líder. O caráter, aquilo que é demonstrado, que é percebido através do comportamento da pessoa. O quanto que ele respeita os valores. O quanto que ele tem coerência entre aquilo que ele diz e aquilo que ele pratica. O quanto que ele demonstra coragem. Eu acho que a coragem é um atributo importante do caráter de um líder. Sempre lembrando que coragem não é ausência de medo, é avançar apesar do medo. Quem não tem medo não precisa ter coragem. Não há líderes que não sejam corajosos. Né? Pessoa que é coerente, que tem legitimidade por sua coerência, o caráter. E o terceiro ponto é a ambição. Não há líderes não ambiciosos. Ambição no sentido não de ganhar dinheiro, pode até ser, mas ambição no sentido de transformar, de realizar, de conquistar, de deixar um legado. Se faltar um dos três, nós não temos um líder. Se o sujeito for um bom caráter, tiver ambição, mas não tiver competência, não faz. Pode ser um idealista bem intencionado, mas não faz, por definição. Se ele tem competência, é um bom caráter e não tem ambição, ele não quer fazer. Ok, gente, eu agradeço imensamente as perguntas que vocês trouxeram aqui para a gente ativar as nossas sinapses. Em nome da Vargas, eu agradeço muito a presença do Eugênio aqui.